Rodada 31 chegando e é claro que nós vamos ter a escalação aqui e o nosso goleiro nós já vamos definir, já abri aqui o aplicativo de dicas e coisa arada, nós vamos definir tudo através das estatísticas para vocês, então acompanhe esse vídeo até o final que eu vou trazer o melhor time possível para você e eu mitarmos junto. Vamos lá, goleiros pessoal, olha só, goleiros, o Flamengo é um time que conquista bastante jogando em casa, uma média de 6,9 pontos nos últimos 3 jogos. E o Sport é um time que cede bastante jogando fora de casa. Além disso, a gente tem que ver que também é um jogo favorável para ter o SG do Flamengo. E também eu não vejo o Sport cedendo 9,5 porque eu não vejo o Sport finalizando muito bem. Porque eu não vejo o Sport tendo volume de jogo aqui. Então, assim, é difícil ter esta pontuação de 9,5. Mas eu acho que uma defesa ou duas dá pro Rossi fazer. Eu acho muito difícil o Flamengo tomar gol do Sport, tá? Vamos ver aqui. O Palmeiras é um time que cede bastante jogando fora de casa. Porém, entretanto, todavia, contudo, o Juventude é um time que não conquista. Então a gente tem que eliminar o Juventude da lista, obviamente, né? Até porque o que eu vi do Palmeiras ontem vai ser mais uma goleada aí contra o Juventude. Pobre Juventude. Inter e Atlético Mineiro, por mais que estejam os dois verdinhos aqui, cara, é difícil porque é jogo muito truncado. O Galo finaliza bastante ao gol, porque tem o Hulk, tem jogadores que finalizam bastante de média e longa distância, então isso pode ceder bastante para o goleiro do Inter. Porém, a defesa do Inter tá fraca e se não jogar o Vitão perde muito, porque é o único da zaga que joga bem, tá? Aqui Santos e Fortaleza também evitaria. Aqui, ó, tu pode optar pelo Walter, sim, tá? Seria uma boa, sim, o goleiro Walter, muito pela média dele. Porém, gente, o melhor goleiro pra mim, na minha visão, tá? O melhor goleiro é o Rossi, tá? É o goleiro mais seguro pra gente colocar aqui em termos de confronto, em termos de estatística. É o goleiro Rossi ou o Carlos Miguel? Porque se a gente for ver aqui, ó, nos visitantes, o Palmeiras ele conquista pouco jogando fora de casa nos últimos 3 jogos. Porém, o Juventude é um time que cede jogando em casa. E eu vejo o Juventude finalizando uma, duas, tem o Nenê, tem o Mandaka ali que finalizam bastante de média e longa distância. Então pode ser sim que o Juventude ceda para o Palmeiras. Então seria essas minhas duas opções, mas eu vou optar pelo Rossi. Vamos aqui para a lateral, eu tô colocando média de pontuação, tá? Nos últimos 3 jogos. Gente, o melhor lateral em termos de números aqui é o Paulo Henrique. O Paulo Henrique conquistou uma média de 10,2, tá? O Vasco, aliás, conquistou uma média de 10,2 nos últimos 3 jogos. E o São Paulo é um time que cedeu uma média de 10,7. Tá vendo, gente? Então aqui, ó, é um jogo aqui que o São Paulo joga muito pelas pontas e com isso, jogando pelas pontas, a tendência é que o Paulo Henrique pontue muito bem, então vamos escalar aqui Paulo Henrique. Gente, eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar o like aqui, não tem plano VIP, não tem plano de sócio, tudo é gratuito, todas as dicas aqui é tudo grátis. Hoje e amanhã vai ter live e você vai poder interagir comigo. A live é você que faz, eu leio todos os comentários, a gente comenta em cima, a gente faz a live em cima dos comentários de vocês. Então, por favor, te inscreve no canal, dá o like, porque hoje tem live, tá? Hoje tem live, amanhã tem rodada, vai pegar fogo aqui. E eu acho que o outro lateral que a gente tem que optar é pelo do Cruzeiro, tá? Assim, ó, o Cruzeiro é um time que não vem tendo SG nos últimos jogos, tá? Jogando em casa praticamente, mas o Vitória é um time que tem dificuldade de atacar. Então, assim, eu vejo o William ou o Kaique Bruno como excelentes opções, tá? Excelentes opções mesmo. Eu iria com o William, tá? Mas se você optar pelo Kaique Bruno, também é uma boa, tá? Eu posso até verificar para vocês qual seria o lateral, tá? Vou botar aqui lateral direito, quem que o Vitória cede mais, tá? Olha só, lateral direito,
o Vitória cede uma média de 4,4 e o Cruzeiro conquistou uma média de 2 pontos nos últimos 3 jogos. Vamos ver aqui o lateral esquerdo para tirar a teima de qual seria o melhor lateral, tá? Ó, o Cruzeiro conquistou nos últimos 3 jogos uma média de 10,3, porém o Vitória cede um pouquinho menos, 3,5. Tá entendendo? Então, de acordo com os cedimentos, o Vitória cede mais para o lado direito. Então, eu vou optar pelo William. Eu sei que muita gente está indo com o Kaique Bruno, pode ser uma boa, mas eu vou com o Kaique. Estão me perguntando sobre o Bernabéu. O Bernabéu é um time... O Bernabéu tá no Inter, né? O Atlético Mineiro cede uma média de 7,5 nos últimos 3 jogos e o Inter conquista 7,1. Porém, gente, eu acho muito complicado, tá? Esse jogo aí eu evitaria o Bernabéu. Um lateral que tu pode optar também é o Luciano Juba, porque o Bragantino cede uma média de 6,6 e o Bragantino e o Bahia ele conquista 6,9, então poderia ser uma boa. Palmeiras também pensando em SG, o Flamengo é um time que não conquista muito, porém o Sport cede muito para lateral, então o Emerson Royal seria uma boa. Eu não sei se ele vai jogar o Varela. Tá, vai jogar o Varela, não sei qual seria a escalação do Flamengo. Deixa eu ver qual vai ser o primeiro jogo. Esse jogo é sábado às 9 horas, pode ser que a gente tenha notícias e pode ser que mude, né? Por enquanto é somente o Varela e aí eu evitaria, tá? Por enquanto eu vou com o William e o Paulo Henrique com toda certeza. Lembrando que o time eu defino em live com vocês, mas provavelmente vai ter grande parte desse time vai estar aqui neste vídeo aqui. Zagueiro, pessoal. Olha, o Atlético Mineiro cede muito para zagueiros, porém o Inter conquista 5,4 e como eu falei, é um jogo muito truncado. Eu não iria nesse jogo de forma nenhuma, de forma alguma. O Bahia é um time que conquista bastante, porém o Bragantino cede uma média de 5,7. É uma boa pensando num jogador do Bahia que poderia colocar aqui, ó, um zagueiro do Bahia. Tem quem aqui? Deixa eu verificar aqui. Bahia, tem o Rames Mingle, David Duarte. Eu não iria com nenhum dos dois, tá? Eu acho que assim, ó, a defesa tu não precisa olhar muitos números. Vamos de Gustavo Gomes, tá? O Gustavo Gomes é um cara que é bom na bola aérea. O Juventude toma muito gol de bola aérea e isso pode ser um fator muito importante aí, muito decisivo pra gente pontuar. E o outro seria ou o Léo Pereira ou o Léo Ortiz, tá? Deixa eu verificar aqui qual que é o zagueiro que pontua mais, tá? Zagueiro direito. Ah, não aparece, né? Não aparece zagueiro direito. Deixa eu colocar nos últimos 5 jogos aqui pra gente poder ver aqui zagueiro. O Flamengo pontuou uma média de 3,1 e o Sport 5,1. Pois é, gente, pois é. Zagueiro aqui seria mais pelo SG mesmo, porque eu não vejo eles pontuando muito bem. Eu prefiro optar pelo Murilão, tá? Eu prefiro optar pelo Murilão, por mais que a defesa do Flamengo seja um pouco mais sólida, é mais fácil o Flamengo segurar SG do que o Palmeiras, porém eu acho que o Murilo e o Gustavo Gomes vão desarmar um pouquinho mais, visto que o Juventude, apesar de não ceder muito, a gente tem que ver aqui, ó. O Palmeiras conquista jogando fora de casa 4,3, tá? Uma média de pontos 4,3. Então, assim, é um time que conquista mais jogando fora de casa. Porém, o Juventude jogando em casa, ele não é um time que cede muito, né? Ele cede 2,6, tá? Mas eu prefiro aí o Juventude do que o Sport, porque eu acho que o Juventude jogando em casa, ele vai dar mais trabalho que o Sport. Eu vejo o Flamengo tendo amplo domínio aqui da partida e vejo pouquíssimo desarme. Então eu vou com 2 ali, Murilão e Gustavo Gomes, pensando nos desarmes, tá? Meio campistas, vamos de Matheus Pereira, Arrascaeta, normal aqui, não tem como evitar. Eu vejo muita gente falando em Alan Patrick, gente, não. Alan Patrick enfrenta um jogo muito difícil, muito truncado, não iria com ele, não. O Carrascal vai jogar, então assim, eu nem preciso ver números aqui, gente. O Carrascal, ele tem grande possibilidade de ir bem junto com a Arrascaeta, então eu vou de Carrascal. Mas fica aí uma dica no Barrial, que também é excepcional para a rodada. Barrial, Garro pode ser uma boa aí.
tem grandes meias para a rodada sim. Zé Rafael tá tendo uma média básica interessante, pode ser uma boa também. O próprio Santi Rodrigues pode ser uma boa. E eu acho que é isso. Tá? Vamos aqui no ataque. Gente, o ataque vai ser como o meio campo. Não precisa analisar. Não precisa analisar. Caio Jorge, tá? Caio Jorge neles tem que ser. Vitor Roque tem que estar também. Não tem como a gente evitar. Eu não sei como é que vai ser a minutagem, porque eles vêm de um jogo muito pegado, né? O Palmeiras correu muito para reverter o placar. Porém, Vitor Roque, Caio Jorge tem que estar no time. Deixa eu ver aqui outro. Flaco Lopes tem que estar também. Tem que dobrar. E o Ryan pode ser uma boa tu colocar o Ryan ou algum do Flamengo. Eu não sei se vai jogar o Samuel Lino. Eu acho que joga o Samuel Lino, tá? Eu acho que vai jogar o Samuel Lino. Eu acho que o Luiz Araújo não vai jogar. Então eu preferia, tá? O nosso Samuel Lino. Vamos ver se vai se confirmar o Samuel Lino, tá? Deixa eu verificar aqui. Eu acho que eu vou botar o Flaco Lopes de reserva de luxo. Samuel Lino eu acho que é dúvida, né? Aqui não tá como provável, mas eu acho que ele vai jogar sim, tá? Eu acho que ele vai jogar sim. Eu vou colocar aqui, mas pode ser aqui, ó, ou o Ryan, tá? Por enquanto eu vou com o Samuel Lino. Vamos aguardar informações. Se a gente tiver informação concreta que ele vai jogar, a gente vai com ele. Vou botar o Vitor Roque de capitão e vou colocar o Flaco Lopes de reserva de luxo, tá? Então seria esse o meu time. E o técnico, gente, vai ser o Felipe Luiz, tá? Mas o Abel Ferreira também pode ser uma boa. Esse seria o time, gente. Deixa o teu like, te inscreve no canal, comenta o que você achou desse time. Tá bom pra gente imitar? Eu acho que está, hein?